No mundo existem 2.668 bilionários com um patrimônio equivalente a 12 trilhões e 700 bilhões de dólares, representando cerca de 13,9% do PIB mundial, ou seja, de toda a riqueza produzida no mundo. Destes 2.668 bilionários, 62 são brasileiros, com um patrimônio de 125 bilhões de dólares, o que equivale a 8% do PIB nacional. No mundo, entre 2000 e 2021, a concentração de riqueza triplicou, de 4,4% do PIB mundial para 13,9%. Toda pessoa que possui renda de 2 dólares diários, ou seja, 60 dólares mensais, o que equivale a cerca de R$300 mensais, é considerada em pobreza extrema. No período da pandemia da Covid-19, de março de 2020 a novembro de 2021, 97 milhões de pessoas no mundo foram incluídas na pobreza extrema. E até o final deste ano serão mais 263 milhões, enquanto o patrimônio dos bilionários aumentou em 60%. A renda no Brasil também é bastante desigual. 5% da população possui uma renda maior ou igual a R$ 10.300. Ao diminuir o público e analisarmos apenas 1% da população, a renda passa a ser maior ou igual a R$ 28.659. E quando analisamos apenas 0,1% da população mais rica, a renda anual passa a ser maior ou igual a R$ 1 milhão. Na base da pirâmide social está a imensa maioria do nosso povo. 90% da população possui renda menor ou igual a R$ 3.422 e 70% recebe 2 salários mínimos ou menos. Como podemos ver, 1% da população mais rica, aquela que recebe acima de R$ 28.659, detém quase a metade da renda nacional, ficando o restante para ser dividido entre os 99% da população. Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo quero refletir com você por que o Brasil é tão desigual. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Eu peço também que se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Como podemos observar nos números apresentados no início do vídeo, quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais riqueza é concentrada nas mãos de uma ínfima minoria, representada no Brasil por 0,1% da população. Vimos isto durante o período da pandemia da Covid, onde os bilionários aumentaram em mais de 60% o seu patrimônio, enquanto centenas de milhões de pessoas passavam a compor a triste estatísticas de pessoas na extrema pobreza. Por que isto acontece? Porque existe tanta pobreza no mundo enquanto uma insignificante minoria acumula riqueza equivalente ao PIB somado de diversos países do mundo. É possível distribuir melhor a riqueza produzida no mundo? É possível acabar com a fome no mundo? Primeiro precisamos entender que a concentração de renda, a desigualdade social, ela está na essência do sistema capitalista. O sistema capitalista baseia-se na exploração da mão de obra do trabalhador. Quanto menor for o custo com o trabalhador, ou seja, quanto menor for o salário e os direitos dos trabalhadores, maior será o lucro do patrão ou do burguês. Vejamos uma forma de explicar este fenômeno de forma simples e direta. Imagine uma fábrica com 1.000 operários. Cada operário recebe um salário mínimo mais direitos trabalhistas e o custo deste operário seria, por exemplo, um salário e meio. Aquilo que ele produz durante o mês equivale a 3 vezes o custo da sua força de trabalho. O patrão terá lucrado 2 vezes mais o valor pago ao trabalhador, sem que o patrão tenha realizado nenhum trabalho para a produção do bem. Desta forma, o patrão acumulará uma riqueza produzida pelo trabalhador e não por ele, tornando esta relação entre patrão e empregado injusta e concentradora de riqueza. O excedente de riqueza produzida pelos 1.000 operários, ela será concentrada nas mãos de uma única pessoa. E quando a tecnologia evolui, aumenta ainda mais a exploração e a concentração de riqueza. Imagine se nesta fábrica o patrão adquira uma máquina que realize a produção equivalente a 50 operários e precisa apenas de um operário para operar a máquina.
com 20 máquinas e 20 operários, ele poderá realizar a mesma produção que faziam 1000 operários. O que você acha que vai acontecer? Certamente esses 1000 operários eles serão demitidos, acarretando uma tremenda crise social. Porque serão 1000 trabalhadores desempregados, com família para sustentar, e com a oferta de emprego escassa, eles aumentarão os dados de fome e miséria dos estudos estatísticos. Por outro lado, o patrão irá economizar 1.500 salários mínimos por mês, além de não ter que se preocupar com a falta ou doença do trabalhador. A máquina, ela não reclama salário, ela não tira férias, ela não adoece, ela não faz greve, ela não se organiza em sindicato. Enfim, o patrão ficará mais rico e o trabalhador mais pobre. Entende agora? Porque quanto mais o capitalismo ele se desenvolve, mais aumenta a concentração de renda no mundo. Então você podia me perguntar, não tem jeito, sempre haverá pobreza e concentração de renda? Sim, isso mesmo. Enquanto a sociedade ela for regida pelo sistema capitalista, sempre haverá pobreza e desigualdade. Para acabar definitivamente com a concentração de renda, só com uma revolução social, onde o trabalhador passasse a administrar o poder político e a riqueza produzida por ele em benefício de todos. Desta forma, toda a riqueza produzida, ao invés de ficar concentrada nas mãos de uma única pessoa, seria usada em benefício de toda a sociedade. E claro, não estamos falando aqui do micro e pequeno proprietário que possui uma mercearia de bairro, um boteco, um salão de beleza, uma confecção ou algo parecido. Estamos falando do grande capitalista, da grande indústria, dos grandes magazines e redes de loja, dos banqueiros, das grandes fortunas. Você pode estar pensando, puxa vida, se depender do trabalhador tomar consciência e fazer uma revolução social, a mudança vai demorar um bocado. É verdade. Este é um processo lento de aprendizado, mas a própria realidade e a luta social farão com que o trabalhador entenda a necessidade de lutar para mudar o sistema. Enquanto isso não acontece, precisamos lutar para, ao menos, melhorar as condições de vida dos mais pobres. No vídeo passado, nós falamos da diferença entre o pensamento neoliberal e o pensamento keynesiano, que os dois defendem de forma diferente o desenvolvimento do sistema capitalista e não o seu fim. Dissemos que a candidatura de Lula ela se aproxima mais do pensamento keynesiano e a candidatura de Bolsonaro se aproxima do pensamento neoliberal. Embora as ideias de Keynes estejam sendo defendidas por partidos de esquerda e centro-esquerda, elas representam, no momento, apenas o avanço possível diante da conjuntura e da correlação de forças existentes. Keynes, ao elaborar o seu pensamento, embora busque uma melhor distribuição da riqueza produzida pelos trabalhadores, não fez porque tinha um viés humanitário. Keynes simplesmente sabia, que o capitalismo sempre entrará em crise, em consequência do desequilíbrio entre oferta e procura daquilo que é produzido. Com a crescente concentração de renda e a impossibilidade de bilhões de pessoas no mundo não terem nem o que comer, imagine fazer parte do mercado capitalista, o excesso de produção é uma certeza, o que provoca queda dos preços, falência das empresas, mais desemprego, mais fome, mais miséria, em um ciclo constante. A crise americana de 1929 foi a grande crise capitalista e foi enfrentada através da aplicação das ideias keynesianas. Para Keynes, para manter a balança da oferta e da procura estável, é necessário que a classe dominante repasse à classe trabalhadora, através das políticas estatais, parte da mais-valia extraída da exploração do trabalho. Em outras palavras, que o trabalhador possua garantia de renda para fazer parte efetiva do mercado consumidor, ou seja, do mercado capitalista. Esta renda ela pode advir do recebimento de salário ou de programas de renda básica. O Estado ele tem um papel relevante, pois através de políticas sociais, de educação e saúde, poderá oferecer ao trabalhador aquilo que a iniciativa privada não tem interesse em oferecer. O Estado ele também pode desenvolver programas que beneficiem os trabalhadores e que, ao mesmo tempo, movimentem a economia real, como os programas de habitação popular, que mexem com toda a cadeia da construção civil. Cabe ao Estado também investir na indústria de base, que normalmente são de alto custo e o retorno econômico é de longo prazo e não interessa aos capitalistas este tipo de investimento. Embora estas empresas sejam fundamentais para o desenvolvimento do parque industrial do país e do seu crescimento econômico. Eu falo das siderúrgicas, falo das companhias de produção de energia, de petróleo e gás,
da extração de minérios, da construção de estradas e ferrovias, entre outros. As ideias keynesianas, elas vigorarão nos Estados Unidos da década de 30 até a década de 80, aproximadamente. Além da necessidade de sair da crise que se encontrava, ter uma política de melhor distribuição de renda foi também motivada, pela crescente economia soviética e a incontestável melhoria das condições de vida do trabalhador daquele país, quando comparado às condições dos trabalhadores europeus e estadunidenses. A burguesia ela preferia ceder aos trabalhadores melhores salários, direitos trabalhistas e sociais, já que o exemplo socialista da União Soviética podia levar os trabalhadores do seu país a lutar por uma revolução socialista. Tanto isso é verdade que, após a crise política que levou ao retorno do capitalismo na Rússia e o fim da União Soviética, as políticas keynesianas foram perdendo força e as potências mundiais passam a adotar o pensamento neoliberal na economia e, consequentemente, passam a arrochar o salário dos trabalhadores e a retirar direitos conquistados por eles com muita luta. É possível aplicar uma política econômica com viés keynesiano atualmente no Brasil? Teríamos apoio da burguesia brasileira, já que a burguesia estrangeira, proprietária das grandes indústrias, da rede de lojas, de bancos, defende as ideias neoliberais, pois seus interesses são atendidos por elas? A burguesia que depende do mercado nacional, ou seja, que vende os seus produtos dentro do país, caso entenda a diferença entre as duas visões econômicas, teria, em tese, todo interesse na vitória do Lula e na mudança da política econômica. Já a burguesia que exporta os produtos que produzem, como o agronegócio, por exemplo, e aqueles que se encontram entre os 0,1% dos brasileiros mais ricos e que vivem da aplicação no mercado financeiro, já estão contemplados com a atual política econômica neoliberal adotada por Bolsonaro e Paulo Guedes. Mas respondendo à pergunta, sim, é possível ter apoio de parte da burguesia, caso ela entenda que esta política visa o desenvolvimento das forças produtivas e do mercado consumidor, ou seja, do desenvolvimento do capitalismo brasileiro com melhor distribuição de renda. Trazer mais de 50% da população brasileira que está fora do mercado consumidor, através de políticas de geração de emprego e renda e de aumento real do valor dos salários, da adoção de uma renda básica mensal, da melhoria dos serviços de educação e saúde, da instituição de programas de construção de casas populares, do investimento em infraestrutura. Enfim, da adoção de uma política econômica que melhore a vida do povo e amplie o mercado consumidor, desenvolvendo a economia, desde a melhoria do mercadinho do bairro até a utilização de serviços como educação, saúde, lazer e turismo. Esse deve ser o objetivo do próximo governo Lula, embora alguns dos seus aliados atuais não comunguem com estas ideias. A aplicação dessas ideias possui um custo, e este custo deve ser pago pelos 0,1% da população brasileira através de uma reforma tributária que inverta a lógica atual. Retire o peso fiscal das costas dos trabalhadores e da classe média e passe a cobrar de quem realmente possui riqueza e renda no país. Mas este é um assunto para o próximo vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. No final deste vídeo aparecerá na sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos aqui. Sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. E se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo sábado.